O programa Status está incrível hoje, recebe Fernando Consorte, ele é consultor imobiliário da KW, ele é formador e gestor. Muito bem-vindo, Fernando, no programa Status. Que prazer ter você aqui. E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? Em algo assim tão bem colocado aí na mídia, e participar disso aqui hoje é uma honra, de fato. Ah, muito obrigada. E também você ter podido estar aqui também é um prazer. Fernando, vamos falar para o pessoal da sua história, o que te atraiu para esse setor, né, imobiliário. A KW, eu sei que é uma das maiores redes imobiliárias do mundo. E para quem não conhece, fala um pouquinho dessa história da empresa e também como ela se posiciona globalmente. Bom, quanto à KW, ela é hoje a maior empresa do setor imobiliário no mundo, como você já falou. E o que acontece com a KW, né? Ela tem um jeito diferente de agir, porque, de modo geral, eu até brinco internamente, né, dizendo que no mercado imobiliário, estou nesse mercado há 18 anos. Há 18 anos. Exato. E o mercado imobiliário, ele se colocou em formar funcionários autônomos. O que é o funcionário autônomo? Às vezes a pessoa vai, ele é autônomo, mas ele recebe ordem como funcionário, ele atua como funcionário, recebe até punições às vezes como funcionário. E tem horário como tudo. Segue horário como funcionário e tudo mais. A KW, ela destoa disso por quê? O foco dela principal é no agente imobiliário, no corretor. Então o trabalho dela é todo em desenvolver o consultor imobiliário, ajudar com que esse corretor entenda qual é o peso dele no mercado, porque muitos corretores não conseguem entender para que eles estão no mercado, o que é que eles fazem no mercado de fato, não entendem o próprio peso e a própria importância. É a quinta profissão mais importante no mundo, e muitos não sabem disso, né? E há até quem não tem orgulho de ser corretor, mas uma vez que você entende o que é o ser corretor imobiliário, você tem orgulho disso. Porque o corretor imobiliário, ele trabalha diretamente nos sonhos das pessoas, nas vidas das pessoas, e não só nisso. O corretor imobiliário, ele é responsável pelo desenvolvimento de regiões, de cidades, de bairros, de países, né? De países. Exatamente. E a KW, ela entende isso. Então o foco dela é no corretor, para que o corretor tenha o foco no cliente final, em quaisquer que sejam as camadas desses clientes. Então a KW, ela é uma incubadora. Eu costumo dizer que ela não é uma imobiliária, né? Ela é uma incubadora, boa. Exato, ela desenvolve o profissional. Então o profissional chega aqui, ele não precisa bater em nenhuma porta e não precisa lutar por nenhuma promoção, porque ele vai ser o que ele quiser ser no mercado. Ele tem um material tecnológico, que a empresa tem uma tecnologia só dela, nós chamamos de Comand essa tecnologia, né? E essa tecnologia, ela é pontuada no mundo aí, né, como a melhor tecnologia para que um corretor possa trabalhar. Então ele tem essa nossa tecnologia, ele tem o material intelectual também, porque ele tem uma gama gigantesca de treinamentos que aplicamos, tem treinamentos muito particulares da própria KW, Keller Williams, né? E esse treinamento, nós temos treinamentos bases lá, por exemplo, nós chamamos de Ignite. Investem muito no corretor. Muito. E o corretor, ele pagaria muito caro para ter esses treinamentos, para ter uma mentoria dessa, um acompanhamento dessa. E ele não tem esse custo dentro da empresa, né? Ele tem um custo menor? Como que funciona? Não, ele não tem custo com isso. Não isso tem. Faz parte do escopo da empresa. Parte do escopo da empresa. Então nós temos lá um treinamento como o Ignite, que eu já falei. Temos treinamentos mais elevados aí, que a gente pode falar que seria uma pós-graduação, que é o Bold. Fantástico. Tem esse treinamento para lideranças e tem esse treinamento também para os agentes em si, para os corretores diretamente. E ela simplesmente, eu considero uma empresa fantástica. Com 18 anos fazendo isso, eu conheci bastante empresas, né? Conheci boas empresas. E você não veio dessa área, Fernando? Eu sempre gostei de vendas. Sempre gostou? Sempre gostei de vendas. Sempre teve no sangue. Até que um dia eu ambicionei já ser corretor de imóveis, mas não dei a devida atenção. Algum tempo depois, lá em 2008, olha quanto tempo, né? Nossa, 2008 você mudou a chave. Lá em 2008 eu virei a chave e resolvi ingressar para o mercado imobiliário. Ingressei, desafiador, mas ao mesmo tempo que é desafiador, ele é realizador também, né? Porque é como você começar a soltar de amarras e buscar realmente aí novos horizontes. E graças a Deus, viu? Graças a Deus consegui realizar bem. Que bacana! E além disso, você atua como consultor, que eu falei, formador e gestor. Como foi essa transição dessa área comercial para liderança e formação de equipes? Eu posso dizer até que foi natural. Foi. Porque quando eu menos esperava, eu estava ensinando alguém já por natureza, né?
Então, sabia e compartilhava, sabia e compartilhava. Aí o pessoal foi percebendo isso, as pessoas foram notando isso, e quando eu fui ver, eu já estava ocupando algum cargo de liderança. Ou coordenando, ou gerenciando, ou dirigindo. De algum modo eu estava desenvolvendo, né? Agora, na KW, eu atuo mais diretamente também, hoje ajudando nesse desenvolvimento. Ah, sim, você tem esse desenvolvimento aqui no Brasil, então. Você faz isso. Temos aqui. Aí agora eu tenho, além de toda aquela minha experiência, eu tenho o material da KW também. Também. Exatamente. E quais são os diferenciais da empresa no mercado imobiliário brasileiro em comparação com outras redes? No caso da KW, como eu disse, ela atua para que o consultor imobiliário realmente se desenvolva de verdade. A ponto de que, se um consultor entrar agora e pensar assim, eu quero me tornar uma imobiliária, ele vai conseguir estrutura para que ele se torne uma imobiliária. Nossa! Só que do jeito certo, né? A gente está falando de América Latina e é muito fácil quebrar na América Latina, para falar a verdade. Verdade. Né? É. Muito fácil quebrar. Então a gente ensina os passos para que o consultor ele consiga agir passo a passo, devagar, a ponto de que ele se desenvolva com solidez. A gente ensina ele a criar realmente uma base de dados, que essa base de dados se torne uma carteira real de clientes, e uma vez que essa carteira de clientes esteja na mão dele, que ela seja realmente uma carteira produtiva. Porque é muito natural que as pessoas às vezes percam o controle, né? Ele consegue cuidar de uma pessoa, beleza, ótimo, legal. Sim. Se chega num número de 10 pessoas, de 15 pessoas, muita gente se perde. Não consegue nutrir, não consegue alimentar isso. Por quê? Exatamente por questão administrativa, a pessoa não tem, às vezes, uma estrutura, uma formação, e não tem a tecnologia necessária para isso também, e nem o treinamento para que isso adequado para desenvolver. Adequado para isso. E o consultor brasileiro está muito acostumado também com o seguinte, claro que não todos, mas eu posso falar pela maioria, pela experiência do mercado, eles estão acostumados a lidar só com curto prazo, então eles estão buscando os clientes de curto prazo. Sim. Uma vez que você vai ficar buscando de curto prazo, você vira um garimpeiro constante, porque você não alimenta e não nutre ninguém. Então a gente ensina ele a trabalhar a curto, médio e longo prazo. Então isso é excelente. É uma mamadeira mesmo, desde do leitinho. Exatamente. Vai ensinando passo a passo. Pegar pela mão e conduzir. O importante é que a pessoa consiga ter na sua mente o pensamento de que aprender é bom. Às vezes algumas pessoas dizem para mim que eu sei bastante, mas o que eu sei mesmo é aprender. Entendeu? Como eu sou um aprendiz assíduo, eu posso compartilhar o que eu aprendo todo dia. Que bacana, que interessante, né, pessoal? Vocês estão gostando? Mas então não saia daí, que tem um pouquinho mais de Fernando Consorte para você no próximo bloco. Voltamos com o Fernando Consorte, Mel e Max Rios aqui dormindo, pelo que vocês devem estar percebendo, né? Os dois hoje só querem dormir. Mas tudo bem, deixa eles, né? Porque eles podem. Fernando, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Quais as maiores transformações que você viu no mercado nesses últimos anos? A tecnologia mudou a forma de vender? Sabe o que mudou bastante? Quando cheguei lá em 2008, qual que era a prática? Vou falar do lado do cliente, né? O cliente antigamente ele conseguia circular, ele pegava o jornal, circulava os anúncios que lhe interessavam. É verdade. Colocava a família no carro e saía passeando. Saía passeando para procurar e visitar esses imóveis que ele gostaria. Então, e a família passeava, né? Saía com o jornal, todos os anúncios circulados e saía passear, visitar aqueles imóveis. Inclusive era o programa de fim de semana das famílias naquela época. E os corretores do lado deles aqui, além dos jornais, o que eles faziam? Divulgavam com folhetos e também faziam suas ligações para convidar para que os clientes viessem. Hoje a tecnologia, ela funcionou como uma faca de dois gumes, né? Ela facilitou, é óbvio, mas também ela distanciou, porque muitos corretores eles perderam o seguinte tato, né? Por quê? Eles colocaram os anúncios, estão usando a tecnologia, só que eles estão esperando que a tecnologia faça por eles. Dá um exemplo disso. Por exemplo, ele não se ocupa tanto mais em ele gerar esse contato mais direto com o cliente. Ele está muito passivo. Esperando? Exatamente. Esperando que esse cliente venha até ele. E detalhe,
que venha até ele já resolvido e decidido. Né? Então, acontece muito isso. Aí fica difícil, né? Exatamente. Mas nenhuma tecnologia vai substituir o olho no olho, o tom de voz. Nenhuma tecnologia vai substituir a primeira impressão. Então, no fim de contas, pessoas precisam de pessoas. E a tecnologia nunca vai substituir isso. Então, eu sou muito a favor do contato direto. A ligação nunca vai ser superada. A conversa pessoal, a reunião presencial nunca vão ser superadas. Ainda mais para uma decisão tão importante que é ou comprar ou vender um imóvel. Então são decisões muito importantes, né? São. Precisa de um contato. E não é qualquer coisa, né, Fernando? Não. Você não está comprando qualquer coisa. É um valor elevado. Elevadíssimo, e é a aquisição mais importante da vida das pessoas. Claro, tirando a pessoa que compra avião, que compra iate, sim, não se compara, mas percentualmente quantas pessoas são essas, correto? Agora, para as pessoas que vão comprar imóvel de qualquer padrão, é uma decisão extremamente importante. Isso geralmente está, a compra de um imóvel ou a venda do imóvel está atrelada a algum momento muito direto da vida da pessoa. Exatamente. Ou vai casar, ou vai deixar, ou deixou de ser casado, ou recebeu uma promoção, ou teve que mudar-se de lugar, ou quer começou sair, agora. ou começou agora. Então, a compra de um imóvel, ela é sempre o resultado de algum momento da vida da pessoa. Exatamente. Não é tão simples. Então, o corretor ele entra nisso como o catalisador. Ele tem uma importância muito grande nisso. Importância crucial, a responsabilidade de conduzir a pessoa pelo caminho certo, ajudar com que essa experiência seja agradável e não um grande tormento. E muitas vezes, até quando o corretor presta um excelente serviço, acontece algum trâmite burocrático que às vezes deixa o cliente um pouco mais irritado, mas não é culpa do corretor, né? É um trâmite bancário, é um trâmite de cartório, dependendo onde ele comprou o imóvel, onde ele vai vender esse imóvel, tem um trâmite com a União, com o município, e quem vai mexer com isso? Com o fundo. Exatamente, com o fundo tem muita coisa envolvida. E quem vai resolver isso? É o corretor. É o corretor. Então ele precisa ter muita habilidade para circular no meio disso tudo, resolver as burocracias, acalmar o cliente que porventura tenha tido esse impasse, e que ele consiga desenvolver bem e sair bem no fim das contas. Exatamente. E ainda no final das contas ele sair com sucesso nisso. Sair com sucesso e ser bem lembrado depois, né? Porque a compra de um imóvel, ou a transação de um imóvel, às vezes o cliente vai comprar ou vai vender o imóvel com esse agente, ele tem que ser bem lembrado. Porque não é igual vender uma calça que você pode vender hoje, o cliente voltar no mês que vem para comprar. Mas esse mesmo cliente, quer ele tenha vendido através de você ou comprado através de você, ele vai voltar. Vai voltar. Se ele foi bem atendido, superou a expectativa dele, ele vai voltar, né? Vai voltar. E aí tenta imaginar que tipo de mentalidade o corretor tem que ter para cultivar isso. Para cultivar uma relação com o cliente que fique sem comprar com ele por 2, 3 anos. Verdade. Mas que vai indicar alguém para ele comprar também. Também vai indicar. Exato. Dentro da KW nós falamos muito isso, é ser proposital. Como ser proposital. E no bom sentido, sem ser uma pessoa que vire um chato na cabeça do seu cliente, que não seja impertinente, mas que seja de fato proposital. Eu tenho que ser bem lembrado. É aquela coisa que todo mundo fala, né? Alguém lembra de refrigerante, automaticamente lembra de uma marca específica. Exato. Lembra de detergente em pó, lembra de uma marca específica. Exato. Então, quando alguém pensar em imóveis... vai lembrar de você. Tem que se lembrar de mim. Exatamente. Muito bom. E de que forma um consultor imobiliário de alto desempenho hoje? Como forma isso? Olha, e nesse caso, vamos ver o que esse corretor definiria como alto desempenho. Eu vou simplificar do meu lado aqui, pensando. Tá. Alto desempenho, eu considero que ele tenha recorrência. E ter a recorrência é algo que demora para se construir, não é? Eu digo que o corretor tem que ser capaz de vender todos os dias. Vender todos os dias não é necessariamente você assinar um contrato todos os dias. Não é. Mas é gerar oportunidades todos os dias. E a oportunidade que eu gero hoje, ela pode se concretizar daqui 6 meses. Significa dizer que se eu continuar gerando todos os dias, no momento certo da minha escalada, aí sim as vendas vão começar a acontecer todos os dias. Porque serão frutos das minhas ações passadas. Isso é construir recorrência. Aí é que entra essa parte que eu falei da tecnologia,
das ações que a KW instrui o corretor a fazer. Essas são as competências indispensáveis? Eu considero que sim. Considero que sim. Claro que se você pegar hoje centenas de gestores que tem por aí, eu digo que excelentes até, cada um vai dar um ponto de vista. Mas eu tenho por hábito o simplificar as coisas, né? Então eu considero isso aí. Recorrência, ser capaz de lidar com pessoas, ser proposital e fazer com que isso corra acontecendo sempre. Mas essa propositalidade eu tenho que construir com um trabalho consistente. Disciplina, consistência e constância. Sem isso daqui não tem como progredir. Não consegue. E na sua visão, qual que é o maior desafio nessa formação aí de gestão de equipe no mercado? O desafio para mim, no caso, para eu formar as pessoas, certo? Sabe que implantar e mexer com a cabeça das pessoas... É o maior desafio? É o maior desafio. O maior desafio porque você, no fim das contas, você está tentando fazer com que a pessoa acredite sobretudo nela. E as pessoas têm dificuldade de acreditar em si mesmo. Então ela fica pensando assim, olha, se eu chegar aqui e falar, pessoal, acredite em mim, ela consegue, é mais fácil. Porque ela vai sempre esperar que eu faça alguma coisa. Agora, se eu disser, acredite em você, ela fala, não, eu não consigo. Ela coloca uma limitação diante dela mesma e a grande dificuldade dela é romper aquela barreira. Ela bloqueia ali. Bloqueia ali. Bloqueia bem ali mesmo. E aí, então, é onde acontece a sua maior dificuldade para mudar isso. Onde tem a minha maior dificuldade. Ajudar as pessoas a vencerem as pessoas. Perfeito. Você viu que papo incrível? A gente está aprendendo muito hoje com o Fernando. Então, não saia daí, que a gente volta num minutinho. Só dá tempo de você tomar uma água e volta pra gente. Programa Status, voltando com o Fernando Consorte, o Max, que não para um minuto, e a Mel Rios dormindo, gente. Então, vocês já sabem. Fernando, como você enxerga o papel do líder no crescimento individual de cada profissional? Eu considero até que o líder é indispensável, indispensável. Na verdade, qualquer pessoa que tenha a ideia de crescer, ele vai procurar líderes que lhe façam isso, né? Eu, por exemplo, eu tenho 18 anos no mercado. Sim. E eu me disponho e eu procuro pessoas que desenvolvam comigo um papel de liderança. Até porque a gente precisa de que alguém lhe oriente. É como se o jogador tivesse a chance de assistir o jogo dele ao vivo, né? Porque quem vê lá de fora vê o que tem que ser feito. Então eu sempre busco isso, que alguém me diga também, olha, você está me assistindo de fora, me dê uma opinião. Dá um feedback. Me dê um feedback. O líder nisso acaba sendo indispensável, porque ele consegue motivar, né? O líder acaba sendo tudo, ele consegue motivar, ele é o psicólogo, ele acaba sendo o psiquiatra, e acaba ajudando. Às vezes até o líder espiritual. Também, às vezes. Também, muito, aliás, muitas vezes mesmo. Ele acaba sendo também o exemplo, né? O motivo, porque a pessoa consegue olhar e falar, poxa, o meu líder está ali na posição, que ele acaba aplicando em si mesmo, né? O que ele indica os outros. E ele acaba sendo um exemplo, ele está ali constante. Ele acaba sendo um exemplo em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então alguém fala assim, se ele segue, uma coisa que eu digo para as pessoas sempre, assim, ó, é tão fácil que até eu consigo fazer. Aí as pessoas vão e fazem também na prática, conseguem seguir na prática. Então eu considero o líder indispensável, desde que esse líder não ceda à vaidade de querer controlar ninguém. Tá. Levar as pessoas porque tem isso também, né? Isso. E é um perigo, né? É, né? Baita perigo. É um perigo. É um grande perigo isso aí. Então o líder tem que ter a direção de... É como os pais que criam os filhos e quando os filhos chegam na maioridade, ele consegue soltar o filho para tocar a vida. Para seguir a vida, exatamente. E a KW tem uma filosofia voltada para o desenvolvimento humano. Como que aparece isso no seu dia a dia com a equipe? Isso aí, para mim, acho que quando a KW está há 3 anos no Brasil agora. Quando chegaram, que me apresentaram a metodologia, foi principalmente o que me chamou a atenção. Porque vamos pensar, eu não posso nem dizer que alguma empresa está errada de fazer o contrário, não posso dizer isso daí. Mas na KW me chamou a atenção isso, a ideia real, e fica muito nítido, de que ela quer realmente que as pessoas cresçam. Então ela não chama ninguém para que a pessoa seja pequena. Então ela está disposta assim, a orientar essa pessoa, ela concede todas as informações que a pessoa precisa, toda a estruturação que a pessoa precisa, mas também apresenta a confrontação que essa pessoa precisa também, para que ela cresça. Não se cresce sem dores, né?
Não. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho, é verdade. Tem que seguir, tem que fazer. E o fato dessa confrontação, inclusive, ajuda a extrair o melhor das pessoas. Eu tenho uma parte do meu treinamento atrelado ao que a KW tem de estrutura, eu chamo isso de o pior patrão. Então eu consigo pegar a pessoa, mostrar para ela o que ela realmente sonha, ajudo a pessoa a entender o que ela quer, e uma vez que ela quer, eu falo, tá vendo, isso aí saiu só de você, saiu da sua cabeça. Você quer isso de fato? Quero. Pois bem, para você não adianta você mentir, não adianta você dar uma desculpa, não adianta você tentar dar uma longa explicação e nem tentar se justificar. Você é o seu pior patrão. Agora você tem que atender o seu pior patrão. Nossa. Né? O seu pior patrão só tem um funcionário. O seu pior patrão é você e o único funcionário que consegue atender o seu pior patrão é você. Então você tem que ser o melhor funcionário do mundo para o seu pior patrão, que é você mesmo. E uma vez feito isso, a cabeça de 100% das pessoas para quem a gente mostra isso acaba mudando, porque a pessoa se vê desafiada, né? Sim, se vê com desafiada. Certeza. Você está ali o tempo todo fazendo isso. Exatamente. E a cultura da KW, ela enfatiza muito a educação contínua e o trabalho em equipe. Como esses pilares são aplicados no cotidiano deles, dos corretores? Além dos treinamentos que são constantes... Que você falou. Exatamente. Além dos treinamentos que são constantes, ajuda-se que esses treinamentos sejam aplicados, porque muita gente, às vezes, treina alguém, treina bem, mas solta. Aí na KW nós aprendemos a treinar bastante e nós chamamos lá dentro de parceiro de responsabilidade. Qual que é a função do parceiro de responsabilidade? Qual é? O parceiro de responsabilidade, ele fica sabendo das metas do seu pior patrão. Nós chamamos internamente de GPS. Aí vamos pegar aqui, o corretor X, ele chega para mim, fez o GPS dele, eu descobri quais são os objetivos dele. Agora eu trabalho com ele em cima do GPS dele. Certo. Então, esporadicamente, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, o parceiro de responsabilidade chama esse corretor, tem uma reunião, uma conversa de 5 minutos, 10 minutos, para fazer o accountability. Esse accountability é assim, e aí, você tem uma meta para você mesmo, o que você fez dessa meta? E a pessoa vai dizer. Quando a pessoa vai explicando, olha, eu tinha uma meta de fazer isto, mas eu não fiz. O parceiro de responsabilidade nem precisa dizer nada. Só de a pessoa começar a contar, ela vai falar, poxa, eu fui treinado, eu fui orientado, mas eu não apliquei. Com algum tempo, a pessoa começa a apresentar algo mais do que a meta que ela colocou. Que ela colocou. Exatamente. Ó, ficou lindo e maravilhoso, apresentou uma meta a mais. Aí a gente volta e o parceiro de responsabilidade, ele dá um cutucão, fala assim, então você está falhando no seu planejamento com você mesmo. Então você podia colocar uma meta melhor, uma meta maior, né? Nossa. Então vai sempre se equiparando, vai sempre aumentando e melhorando. Por isso que essa cultura é fenomenal. Em algum momento, essa pessoa estará realizada, vai ter o seu sucesso garantido, e o sucesso bem construído, ele sara muita coisa, né? Ele resolve muitas coisas. Com certeza. Não é só uma questão financeira, é uma questão de crescimento de verdade. É, claro, para ela própria estar bem, né? Exatamente. E o mercado imobiliário tem passado por muita transformação, né? Como que você enxerga o futuro do setor e o papel da KW nesse cenário de mudança? O futuro do setor, eu vou falar agora o mercado imobiliário, ele não tem como parar. Se ele parar é porque o mundo parou. Né? Se o mercado imobiliário parar é porque o mundo parou. O mercado imobiliário, ele influencia em ter escola, ele influencia em ter asfalto, ele influencia em existir um hospital, porque todas essas coisas eles agem sobre demanda. Concordo. Não é? Se uma região não tem habitação, por exemplo, não precisa de estrutura. É o caso aqui, onde moramos. Exatamente. Abrindo hospitais novos. Exatamente. Por quê? Porque Por quê? o corretor imobiliário povoou aqui. Provocou. Né? Exatamente. Olha as obras todas que nós estamos vendo em volta. Nossa, muito. É o mercado imobiliário quem atua, quem faz com que isso aconteça. Com que isso aconteça que gire, de fato. Exatamente. Né? Então, essa é a importância do mercado imobiliário. A KW, ela influencia nisso porque ela está preocupada em fazer com que os corretores que estão hoje, né, começando, ou os que já são mais experientes, estejam preparados para lá na frente atuarem. Como é que vai ser o mercado amanhã? Lembra que eu falei que antigamente o cliente circulava o jornal? Hoje ele vai no celular e vê todos os anúncios. Todos os anúncios. Como é que vai ser o mercado para o consultor? Milhões de opções ali. Quando com a inteligência artificial. Sim, aí também.
com a exigência maior do cliente, com todas as camadas da sociedade começando a ter acesso de algum modo para a sua compra, entendeu? Por isso eu creio que a KW influencia bem. Então, para fechar, o que mais te motiva a continuar crescendo, liderando, impactando pessoas dentro desse mercado em meio minuto? Olha, na verdade, no meu caso, é pelo amor da profissão. Eu tenho muito orgulho de atuar no que eu atuo. Tenho muito orgulho de ser corretor imobiliário. Que bacana! E você transmite isso também, né? É lógico, quando a gente gosta, né? Sim. A gente demonstra e transmite isso para as outras pessoas. Eu sou por ofício. Que bom! Perfeito! Dá o seu contato, passa para o pessoal o seu contato, onde que te encontra, redes sociais, Fernando? Além das redes sociais, né? Fernando Consorte, vai aparecer lá muito fácil. Tá. Fernando Consorte me acha muito bem, tem o site também, né? fernandoconsorte.com.br, tá lá também, vai todo mundo achar. E, enfim, digitou lá, apareço muito facilmente. Tá bom, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui no programa Status, Fernando. Satisfação toda minha, uma honra de fato. Muito obrigada também. Gente, espero que vocês tenham gostado muito. Beijo para vocês.